e exaltando na beleza da sua santidade. Glória a Deus, isso é motivo de muita alegria. Com certeza algumas pessoas queriam estar aqui e não estão. Nós temos essa liberdade, temos essa graça de estar na presença dele. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Final da Bíblia. Você vai ter Apocalipse, voltando, né? Apocalipse, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Diz assim: Amado, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele os acuse de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém? Amém. Esses dias eu estava estudando as epístolas, estou estudando as epístolas e cheguei na epístola de Pedro. E é uma epístola pouco falada, pouco pregada, pouco ensinada, pouco lida também. Mas aqui a gente pode ter ensinamentos profundos, tanto da primeira quanto da segunda carta do apóstolo Pedro. Existe um versículo bem difícil mesmo, que é o 3:19, que é um texto que dá bastante polêmica, bastante discussão. Mas sem nos atermos a esse versículo em específico, o restante da carta parece ser simples, parece ser de fácil entendimento, mais de cunho ético, moral, do que de cunho teológico, do que de cunho apologético. A carta foi redigida, foi escrita entre o ano 63 e o ano 64. E Nero governava Roma nesse tempo. Nero começou a governar entre o ano 54 até o ano 68, 69, 70 depois de Cristo. Foi Nero que invadiu Jerusalém e destruiu a cidade no ano 70 depois de Cristo, incendiou parte de Roma e acusou os cristãos de que eles haviam incendiado a cidade de Roma. E isso gerou uma grande perseguição aos cristãos, de forma que os cristãos que estavam em Jerusalém se viram no meio de uma guerra, no meio de uma perseguição, e os cristãos que estavam na cidade de Roma se viram em perseguição. E alguns cristãos que estavam em Roma, eles não estavam suportando tamanha perseguição, então eles decidiram ir para cidades mais longe da capital, mais longínquas da capital. E quando Pedro observou essa situação em que os cristãos estavam passando, ele decidiu escrever carta para os irmãos que estavam em várias partes de Roma, espalhados, andando, viajando, fugindo das perseguições. Observe comigo que no versículo 1 ele fala aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos do ponto da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia, de Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus e pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Percebam que os irmãos eles se espalharam por diversas partes do mundo daquela época, fugindo da perseguição. E é interessante que ele frisa essa palavra disperso, e ao longo da sua carta ele vai usar várias vezes essa mesma palavra dispersos, porque era esse o sentimento que os irmãos estavam tendo. Eles foram dispersos, eles foram espalhados, eles fugiram daquela perseguição que Nero causava. Existe uma referência no capítulo 5, versículo 13 da mesma carta a Roma.
E Pedro decide chamar aquela cidade de Babilônia. Talvez a mesma figura de linguagem adotada por João no livro de Apocalipse, para se referir a Roma, chamava de Babilônia. Dado a sua decadência moral de Babilônia, ou Roma, era um país, era um local idólatra e era um local também de muito pecado, não só de origem moral, mas também de origem sexual. Idolatrias, feitiçarias, enfim, Roma caminhava distante de Deus. Então Pedro, ele escreve estas cartas aos irmãos, e é uma carta muito bonita, assim como tantas outras cartas, mas Pedro vai colocar pelo menos 3 ações de Cristo nessa carta, que tanto tiveram a ver com os irmãos do passado, quanto tem a ver conosco hoje. São 3 obras que Cristo fez pela igreja, que Cristo fez por mim, que Cristo fez por você, e que nós não podemos esquecer dessas obras jamais. É a regeneração. Jesus nos regenerou, assim como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e versículo 23, Ele nos regenerou. Essa palavra quer dizer, Ele nos fez nascer de novo. Nós tínhamos antes de Cristo uma natureza, mas quando conhecemos Cristo e deixamos e demos morada para Jesus, Jesus fez de nós cristãos uma nova criatura. A palavra regenerou ali, no seu contexto original, dentro do seu original, quer dizer, Ele nos fez nascer de novo. Aleluia! Nós temos em Cristo Jesus uma nova natureza. É uma natureza híbrida, com certeza, porque nós desejamos, nós queremos, a nossa matéria tendenciosa para o pecado, é tendenciosa para o pecado, mas Cristo fez em nós uma nova natureza, de forma que agora os cristãos podem em Cristo Jesus resistir à força do pecado. Por quê? Porque temos em Cristo uma nova natureza. Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo. Aleluia! Glória a Deus! Existe também em outro versículo 1 e 18 a mesma palavra, regenerou. Se você ler aí, vai estar falando aí de regeneração, nos redimiu. Ele nos redimiu. Capítulo 1, versículo 18, Ele nos redimiu. Esta palavra, ela quer dizer que fomos comprados. Alguém comprou. Fomos libertos mediante pagamento. Cristo pagou por nós o preço da nossa liberdade. Ele nos libertou e nós não fomos comprados com prata, com ouro, com coisas desta vida. Nós fomos comprados por algo mais precioso. O sangue de Jesus nos comprou para nos libertar. Aleluia! Era um preço que homem nenhum poderia dar, porque o ouro o homem até possui, o diamante o homem até possui, mas não possui um sangue puro, inocente, imaculado. E Jesus nos comprou com seu sangue. Quando o homem peca, ele peca em uma natureza carnal. O homem pecou em uma natureza carnal. Mas ele pecou contra uma divindade, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus. Então, para essa dívida que o homem tem com Deus poder ser paga, teria que ser em um pecado carnal, teria que ser em um corpo carnal, teria que ser em um corpo humano, mas também divino, porque o pecado foi contra Deus. Então Jesus desce, e a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a divindade. Então desce Jesus, Deus em um corpo humano na terra, nasceu de uma jovem, nasceu um homem com as fraquezas que nós temos em termos de natureza.
devia a Deus. O homem estava em dívida com Deus. E Jesus pagou a minha e a sua dívida. E nós hoje estamos livres. Libertos. Glória a Deus. Estamos postos em liberdade porque foi pago um preço por isso. Graças a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ele levou em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele levou em seu corpo os nossos pecados, levou até a cruz, para que hoje nós pudéssemos estar curados, estar libertos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu olho para você e lhe pergunto: quem mais pode libertar um homem da sua natureza velha? Quem mais pode libertar um homem dos seus desejos carnais? Quem mais pode libertar um homem das garras do inimigo? É só Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E é bonito o texto quando fala que Ele nos regenerou, porque o verbo ali no original é o auristo, ou seja, já foi pago, já foi realizado. Ele não está nos libertando, Ele já pagou esse preço. Aleluia. Não em parcelas. Aleluia. Aleluia. Não no carnê, mas em uma única vez, diz o texto em Hebreus, ofereceu-se a si mesmo uma única vez, fazendo expiação pelos nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Pedro aponta para 3 ações de Jesus. Ele nos regenerou, Ele nos libertou mediante pagamento, e Ele levou sobre si os nossos pecados. Glória a Deus. Existem aí alguns que creem que o pecado do homem vai ser posto no fim dos tempos sobre Satanás, mas não é verdade. Cristo levou sobre Ele os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós hoje somos sarados, somos curados, porque o seu sacrifício foi perfeito, porque o seu sacrifício foi completo. Não resta mais nada para Ele fazer, porque Ele já fez aquilo que era preciso. Aleluia. Glória a Deus. Nessa carta, Pedro, ele coloca Cristo como exemplo da igreja. Exemplo na sua ética, na sua moral, na sua pureza, na sua santificação. Quando ele diz lá no capítulo 2, no versículo 22, quando ele diz assim, aleluia, quando ele diz: ele não cometeu pecado algum e nem um engano foi encontrado em sua boca. Cristo ali está sendo posto como exemplo para nós. Aleluia. Percebe aí, na minha Bíblia o versículo 21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo. Aleluia. Cristo colocado como exemplo para a sua igreja, um modelo a ser seguido, um modelo a ser comparado. Glória a Deus. Eu não preciso me comparar ao homem, à mulher, eu não preciso me comparar a uma criança, porque o meu exemplo deve ser Cristo, o meu olhar deve estar em Cristo Jesus. O meu irmão da direita pode cair, pode fraquejar, pode falar bobagens muitas vezes, mas o meu exemplo sendo Cristo, eu tenho um exemplo perfeito. Eu tenho alguém que eu posso olhar e dizer: este foi perfeito. Preciso ser igual a ele, mesmo que eu não consiga, mas é o ideal. Cristo foi colocado como exemplo na sua forma íntegra de ser. Ele foi colocado como exemplo, porque no versículo 23 diz: quando insultado, não revidava. Aleluia. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça.
ainda do versículo 21 ao versículo 23 do capítulo 2. Cristo ali está sendo usado como exemplo. Usado como exemplo no sofrimento. Até mesmo quando Pedro se refere à pedra viva. Pedro, no seu capítulo 2, versículo 4, diz assim: à medida que se aproximavam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O mesmo exemplo, a mesma figura de linguagem, pedra viva, que é Cristo, a pedra angular que os construtores rejeitaram, ele usa também a mesma expressão para a igreja. Por quê? Porque a igreja deve estar seguindo o exemplo de Cristo. Portanto, se Cristo é pedra viva, a igreja também deve ser pedra viva. Aleluia. E Pedro, por meio desta carta também, vai falar sobre o sofrimento do cristão. Veja que é uma carta bem ampla. E quando Pedro vai falar do sofrimento do cristão, é interessante que no capítulo 1, versículo 6, ele fala que o cristão é provado para ver se a nossa fé é genuína. E muitos irmãos não aguentam prova. Muitos irmãos não suportam prova e luta. Se Jesus apertar um pouquinho mais, ele foge. É difícil ver ele. É difícil ver ele falar de Jesus no meio da prova. Mas Jesus prova o cristão, porque Jesus quer saber se a minha fé é genuína, se eu estou firmado nele ou se eu estou firmado nas coisas terrenas. Jesus nos prova para ver se a minha fé está firmada nele ou se está firmada em alguém. Quantas pessoas têm a sua fé firmada em coisas, em objetos, em bens que se deterioram, em bens que se acabam? Quantas pessoas que estão firmadas no dinheiro? O cristão tem que ter a sua fé firmada em Cristo. Porque quando vem a prova, Deus está provando se a nossa fé é genuína, se a nossa fé é pura, se a nossa fé é verdadeira. É por isso que muitas vezes o cristão é provado, é Deus provando o cheiro que tem a tua fé. Aleluia. E Deus prova, mas também Deus aprova. E Deus permite o choro vir, mas Ele mesmo consola o cristão. Deus permite as lutas, mas Ele mesmo nos apoia, nos dá palavra de conforto, nos dá palavra de encorajamento. Deus prova, mas não abandona. Deus prova, mas não abandona. Aleluia. E é no período da prova, é no período da luta, que o cristão se aproxima de Deus, porque ele ora, porque ele jejua, porque ele pergunta a Deus o que está acontecendo, porque ele pergunta a Deus o que Deus quer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Há um texto na Bíblia que diz assim: tem de grande gozo, tem de grande alegria quando passares por muitas provas, por muitas alegrias. Quantos de nós que falam assim: Senhor, eu queria ter mais intimidade contigo, Senhor, eu queria te sentir um pouco mais de perto. Mas para isso, irmãos, precisamos estar na rocha. Precisamos aprender sobre esta rocha que é Cristo Jesus. Porque provas virão, lutas virão, e a minha fé precisa estar centrada em Cristo Jesus. A minha fé precisa estar nele, não nas coisas que Ele me dá. Aleluia. O cristão também é provado
para que os pagãos glorifiquem a Deus, olhando a nossa maneira de viver, olhando a nossa maneira de sermos provados e amassados. Aqueles que não leem a Bíblia vai olhar para você e vai dizer: mas ela passa por tanto aperto, ele passa por tanta situação difícil, mas tem uma coisa que eu admiro nele, é a fé dele. Mas tem uma coisa que eu admiro nele, é que mesmo sendo apertado, mesmo sendo provado, ele não para de dizer que Deus é bom. Ele não para de dizer que Jesus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 12 do capítulo 2 diz-nos assim: que mesmo que aqueles que são pagãos, que não conhecem a nossa forma de pensar, de viver, de agir, mesmo que eles falem mal de nós, olhando a nossa forma de viver, eles irão dar glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque a prova nos leva a isso. Porque as provas nos levam a isso. Se nós estamos sendo provados e nós não estivermos murmurando, eles vão olhar para a nossa vida e vão glorificar a Deus. Aleluia. E vão exaltar a Deus pela forma em que nós estamos agindo. Glória a Deus. Para finalizar, ele fala por quais motivos os cristãos não podem sofrer. Por quais motivos os cristãos não podem sofrer? O cristão não pode sofrer por fazer o mal. Capítulo 3, versículo 17. O cristão não pode sofrer por fazer o mal. O cristão não pode contar uma mentira, contar uma fofoca. O cristão não pode prejudicar alguém em seus negócios e dizer que a consequência disso é prova de Deus, porque essa prova não é de Deus. Você plantou o mal. E nesse caso, sofrer porque você causou o mal, sua prova não está vindo da parte de Deus. Você não pode sofrer por isso. Você não pode pegar uma coisa que não é sua e sofrer porque a polícia foi na sua porta. O cristão deve evitar isso. A Bíblia também diz, no capítulo 4, versículo 14 e 15, o cristão não pode sofrer como um criminoso, como um ladrão, ou como aquele que se intromete em coisas alheias. Nós não podemos passar por esse sofrimento. Mas a Bíblia diz que se sofremos, como diz aqui, alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Se estamos sofrendo por Cristo, nosso sofrimento, nossa luta, deve se transformar em alegria. Glória a Deus. Oi, irmão, como é bom sofrer por Cristo, porque o texto diz: alegrem-se por sofrer por Cristo. Aleluia. Se demitem um cristão por causa que se demitem um cristão no trabalho, porque ele tomou a palavra de Deus como exemplo e o cristão defendeu a palavra de Deus e foi demitido. Alegre-se, porque você fez aquilo em que a Bíblia te outorga fazer. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E os irmãos viviam espalhados de um canto para o outro por causa de perseguição. E Pedro se utilizou disso para dizer assim: olha, somos peregrinos nesse mundo. Aleluia, Senhor. Somos andarilhos neste mundo. Nossa casa não é aqui, não é nesta terra, não é neste plano. Temos coisas melhores nos esperando. O seu sofrimento um dia vai acabar e você vai chegar à sua pátria. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado
Graças a Deus por essa boa palavra da parte do Senhor para as nossas vidas.